Então, boa noite novamente, pessoal. Estamos agora gravando a nossa aula de hoje. A previsão é que o conteúdo de hoje fosse teclado matricial, ou seja, esses teclados aqui, essas teclas aqui, de 1 a 5. O presente, hein, professor? O presente, a chamada já foi, tá? No final da aula, se você quiser pedir, pode. Ou então envie um e-mail dizendo que você esteve na aula. Beleza. Então, o teclado está aqui. Mas a gente não viu ainda os 7 segmentos, que são esses display aqui, ó. Ou a gente já viu os 7 segmentos? Na aula passada, né, professor? A gente já acelerou os 7 segmentos? Sim. Ah, Teve até então, o exercício. não, então a gente está em dia. Então, peço desculpas aí pela desatenção. Nós já estamos em dia com a matéria. Então, podemos simplesmente usar, né? Usar o sistema para entender o teclado. Como que eu gosto de explicar o teclado? Eu vou fazer outro compartilhamento. Por quê? Porque para o teclado, eu gosto de pôr um pouco de teoria antes. Então, vamos aqui a uma janela, o quadro negro. Está aqui. Todo mundo vendo meu quadro? Meu lindo quadro negro. Positivo. Muito bem. Meu lindo quadro negro verde, né? Porque eu gosto do Goiás. Então, tá certo. Olha aí, pessoal. O lance aqui é bem simples. Todo teclado, vou desenhar primeiro um teclado aqui. Teclado matricial. Eu vou desenhar um 4x4. Apesar do que no EDSIM o que nós temos é um 4x3, mas no MCU o que nós temos é um 4x4. Então, a gente divide aqui o teclado em 4 linhas e 4 colunas. Pronto. Aí nós teríamos a tecla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o 0 aqui. Aqui a gente pode ter funções A, B, C, D. E aqui a gente pode ter, mantendo o padrão, aqui fica o asterisco. E aqui fica o number, ou vulgo hashtag. Muito bem, isso aqui é olhando o teclado como um usuário. Olhando o teclado por aqui, ó, colocando um observador para olhar ele por aqui, o teclado, então, ele tem a parte da tecla, as divisões aqui também, né, das teclas, e aqui os botões. Vamos fazer de conta que isso aqui seja um botão, para se pressionarem os botões aqui. Se a gente pegar, e agora, um quadradinho desse aqui, e trazer para um circuito eletrônico, o que nós teríamos é uma conexão, e outra conexão aqui. E a tecla, ou o botão, ele estaria com um metal e uma mola aqui no meio, né? Estaria por cima, assim. Não estaria encostando. Quando alguém pressionasse, ele iria fechar curto deste fio, ou deste condutor, com este condutor. Alguém tem alguma pergunta? Não até agora. Não, né? Tô tranquilo. Então, a ideia, então, olhando agora como um circuito, e apenas um circuito, nós teríamos isso aqui. O botão aqui em cima, uma linha de um lado, uma linha de outro, para cada tecla dessa. Então, para cada tecla dessa, tem um sinal de entrada e um sinal de saída. O sinal de saída, nós vamos desenhar ele saindo por aqui. E vamos chamá-los de linhas. Por quê? Porque saiu pela linha. E os sinais de entrada, nós vamos trazê-los por aqui. E vamos chamá-los de coluna. Tudo bem? Então, olhando aqui, faz de conta que essa aqui é a tecla número 1. A tecla 1.
nós temos aqui um sinal de entrada e o sinal de saída, que seria equivalente a esse aqui com esse aqui. Vamos dar nomes. Vamos colocar, então, aqui um pino do microcontrolador. Vamos colocar aqui o P0.1. Se a gente coloca aqui o P0.1 é porque ele está aqui, ó, P0.1. Poderia ser P0.0, né? Que começa no 0 e eu me confundi de novo. P0.0. E do lado de cá, nós vamos colocar, aqui vai ser o 0, 1, 2, 3. Vamos chamar esse de 4. Vamos colocar aqui, então, P0.4. E chamamos aqui de P0.4. Lembrando que na hora da programação, a gente pode chamar isso daqui também de row 1 e isso daqui de col 1. Linha 0 e coluna... linha 1 e coluna 1, se você preferir. Mas a gente vai ligar num pino. Sempre liga num pino. O nome que você vai dar depois é só para efeito de programação. Qual que é a ideia? Um desses pinos, ele tem que ficar como input. E o outro vai ficar como output. Quando a gente fala output, é porque eu vou escrever, o microcontrolador vai escrever aqui. E quando eu falo input, é porque o microcontrolador vai ler daqui. Alguma pergunta? Perfeito. Então, supondo, não é importante neste primeiro momento qual que é input, qual que é output, porque você pode escolher, porque simplesmente o botão fecha um curto entre eles. Tanto faz, então. Então, vamos supor, então, que eu tenha esse aqui como output. Se eu coloco nível lógico 1 aqui, eu tenho duas possibilidades. A primeira possibilidade é o botão não pressionado. Então, eu vou colocar um não aqui. E aqui eu vou colocar um sim. Tudo bem? Se o botão aqui não tiver pressionado, quanto que vai sair na minha call 1 ou no meu P10, ou quanto o microcontrolador vai ler aqui? Não pressionou o botão, aqui tem 1, e esse aqui foi configurado como input. O que ele vai ler? 0 ou 1? Cri, 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 cri. Alguém sabe? 0. Errou. 1. Por que 1? Por que 1? Primeiro, porque não foi pressionado. Segundo, porque ele foi configurado como input. E o input para o 8051, como a gente já viu quando a gente estava lendo o botão na aula passada, né? Quando a gente estava lendo o switch na aula passada, o input, ele tem que ser nível lógico 1. E caso ele seja forçado via hardware para 0, é a condição de leitura. Se eu colocar ele como input, colocar 0 nele, e a entrada for de 5 volts, ele queima. Tá bom? Anota isso aí. Anota isso aí para nunca mais errar. E se tiver o botão pressionado, quanto que ele vai ler? Agora é um curto aqui, ó. Vamos. 50% de chance de acertar. 0, 1. Vai ler 1. 1, exatamente. Por que esse 1 agora? Esse 1 porque ele está copiando o de lá, porque ele é como input. Input copia o que vem do outro lado. Muito bem. A outra hipótese é eu colocar nível lógico 0, porque esse aqui é output, eu que coloco. E aqui eu vou ter duas condições. A condição do não e a condição do sim. Para a condição do não, qual vai ser o valor? Vai ser 1. Vai ser 1. Por quê? Porque não está pressionado, ele continua como input. Input é 1 para o 8051. E se fosse outro microcontrolador? Leia o datasheet do outro e descubra. Tá bom? E aqui? Pressionado agora. 0. 0. Então, eu vou fazer uma pergunta para a turma inteira. Se eu quisesse saber que o pino 1... Que não? Se o pino 1 está ou não sendo pressionado pelo usuário, o que eu deveria fazer com o pino 04?
Colocar 1 ou colocar 0? Tem alguém? Estamos gravando, pessoal. Vai colocar 0, professor? Exatamente. Por que 0? Porque apenas na condição 0 eu estou atuando e o botão faz sentido. Porque o único caso que ele vai mudar é botão pressionado e... né? Ou my end. São duas condições. 0 na entrada. A entrada é o P04. Então, se eu quiser saber se ele está pressionado, eu coloco o 0 aqui, leio o P0... Opa, tirei do lugar, perdão. Agora baguncei tudo. Vamos ver como é que eu faço. Ah, lembrei. É o botão do meio. Ok. Presta atenção aqui. No P0 aqui. P0 aqui em cima, ó. Esse P0 aqui, eu vou ler no microcontrolador. E se ele tiver 0, eu sei que foi pressionado. Por causa desse S aqui. E se ele for 1? Não foi. Tá bom? Então é isso que eu tenho que programar. E os outros botões? Todos os outros funcionam da mesma forma. Só tem que lembrar agora mais alguns detalhes aqui da construção de um teclado matricial. Eu mostrei uma tecla. Como que é uma linha de tecla? Esse que está indo para a linha, tá vendo que só tem uma linha aqui? Então ela é a mesma linha para esse botão, para esse botão, para esse botão, para esse botão. É um curto entre eles. E aí você tem um pequeno problema agora. Qual o problema? Se eu pressiono a tecla 2 e leio aqui, ele está dizendo que está pressionado. Se eu pressiono a tecla 2 com esse aqui em 0, eu descubro ele. Se esse aqui tiver em 0 e esse aqui tiver em 1, e eu colocar e pressionar a tecla 5 e a tecla 2, a 5 vai estar em curto com essa linha aqui. Com a coluna, desculpa. Como só tem uma coluna e só tem uma linha, o curto é comum. Então, eu posso passar de uma linha para outra o curto. Se pressionarem, se o usuário for um estagiário, e o estagiário, você sabe, né? Ele sempre vai pressionar 2, 3, a ver o que acontece se eu fizer. Ele é curioso. Afinal de contas, ele está aprendendo. Muito bem, então se houver um estagiário, o que você tem que saber? Você só pode colocar uma de cada vez no 0. Tudo bem ou não? Beleza. Porque senão uma pode interferir na leitura da outra. Simplesmente por isso. Se o estagiário pressionar o 2 aqui, quando eu estiver lendo o 5, se aqui tiver 1, nada muda. Tá bom? Então, é anti-estagiário. Agora que vocês já compreenderam essa pequena parte, nós iremos mudar o compartilhamento agora. Eu irei compartilhar de volta a tela do simulador. Okay. Muito bem. Simulador em destaque agora. Lembrando que a gente tem aqui o diagrama. O diagrama sempre abre na outra tela e eu sempre tenho que fazer a transposição para você ver aqui. O diagrama aqui, eu posso desabilitar tudo e vir aqui no keyboard e ver o teclado aqui. Então, o teclado está bem aqui. Não tem como dar zoom, tentei agora, não foi possível porque não é uma imagem. Então, eu tenho aqui como identificar quais os pinos estão ligados lá. Mas uma maneira mais fácil de identificar é olhando aqui do lado, né? Olha aqui do lado e verifica onde que está o keypad. Keypad está no P0. Então, o keypad está no P0, só o 07 que não está no keypad. Todos os outros estão. Por quê? Porque é um teclado de 4x3. Só precisa de 7 linhas. 7 pinos de I/O.
Muito bem. Proposta atual aqui, né? Primeiro, vou chamar de row 1. O pino da linha 1. Quem que vai ser a minha linha 1? A minha linha 1 pode ser esta aqui do 1, ou pode ser a do 0. Eu acho mais interessante a do 1. Então, eu venho aqui e olho quem que está na row do 1. A row do 1, ele chama de row 3. Ah, tem problema ele chamar de row 3 e o senhor chamar de row 1? Não, porque eu estou programando baseado no hardware. E eu não estou nem aí com o que o cara que fez o hardware quis chamar. Eu estou chamando de outra coisa. Então, tá difícil só de seguir a linha aqui. Alguém pode me ajudar? Tá conseguindo visualizar? Tá visualizando? Tá visualizando? É isso mesmo. É a 03 que é a row 1 para mim. Ah, e se eu chamar... e se eu quiser fazer igual dele? É só fazer, dá na mesma. E agora eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, porque a gente nada cria, só copia nesse mundo, não é isso? Principalmente depois que inventou a internet. Pronto. Agora vamos fazer a call. Call 1. Quem vai ser a call 1? Também, mesma analogia, eu vou usar a call 1 como sendo a do 1. E eu vou olhar aqui quem que está no 1. Quem está no 1 aqui é esse aqui, que é o próximo, então. Então, eu vou chamar de call 1. O indivíduo que está plugado na coluna 2 aqui, ó. É o P06. Não, não é P06, é? Qual que ficou 0? Não, não nenhum, eu não deixei nenhum em 0 ainda. Vamos olhar aqui de novo. É o de cima, é o de cima, é o 6, pronto. Muito bem, P0.6. E agora, o que eu tenho que fazer? Copiar, eu tenho a coluna 2, eu tenho a coluna 3, em que vai ser o 5 e vai ser o 4. Alguma pergunta até aqui? Não. Alguém vai perguntar, poxa, professor, por que o senhor está fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque eu não quero ter que decorar qual pino que está ligado lá e lembrar da linha 1, linha 2 e linha 3, dado que eu coloquei o referencial no 1, então a linha 1 e a coluna 1 passam pelo 1. Aqui é 2, 3 da coluna, aqui é 2, 3, 4 da linha. Fica mais fácil de usar. Quem discorda, levanta a mão, por favor. Ninguém discordando. Eu vou fazer um código bem lusitano aqui, que é saltar para o main, jump main, já prevendo a próxima aula. Vou organizar a memória. Aqui vai ser o endereço 30H. Aqui no start, apenas para enfatizar, é o endereço 00H. Como ele é 16 bits, seria interessante você deixar 4 dígitos do hexadecimal para você mostrar que está com 16 bits no total, porque cada 4 desse aqui são, cada um desse aqui são 4 bits, 4 vezes 4, 16. O motivo de eu colocar aqui uma organização de memória de programa, ou seja, quando eu assemblo aqui e eu dou um code memory, aqui no endereço 30 é que começa o meu código, tá vendo? Quando eu coloco aqui 10, ou vou por 0, na verdade. Eu tenho um código no 0 que pula para o 30. Por quê? Porque nessa faixa de endereço aqui, o 8051 trabalha com interrupções, assunto da próxima aula. Tudo bem ou não? Muito bem. Agora que eu já tenho o esqueleto do meu programa principal, eu tenho que começar a ler teclas. Eu quero ler a tecla 1, pessoal. Ah, professor, por que você vai começar na 1? Porque é a 1. Ah, então começa na 0. Não, para mim a 0 é a última. Porque está lá embaixo. Vou ler a 1. Conforme a explicação que eu acabei de passar, eu quero que vocês me digam quanto que eu tenho que colocar em qual pino. E em qual pino que eu vou ter que perguntar se ele é 0 ou se ele é 1. Que ser 0. Qual pino? Quando eu falo pino, você vai falar isso aqui, call 1, call 0 ou row 1, row 0, né? Row 2, né? Quer dizer. Ou 1, no caso, né?
Ou um você vai querer que eu pergunte ou que eu escreva? Escreva, né? Então eu vou escrever 0 na row 1, é isso? Como se fosse o P04 da minha explicação, não é isso? É isso que você falou? Não, P04 aí é né? Coluna. Não, é que na explicação anterior eu não olhei o hardware e eu chutei um 04, entendeu? Ah, sim. Então, o que eu quero dizer aqui? Tem um detalhe aqui que não tinha no desenho que eu fiz lá, por isso que eu abri de novo. Eu tenho um resistor de pull-up. Para que serve o resistor de pull-up? O resistor de pull-up serve para quando não houver conexão, ele forçar nível lógico alto. Eu não precisaria disso para o 8051, mas eu poderia precisar disso para um Arduino ou um PIC. Tudo depende de como é a porta que eu vou usar. O 8051, se você for ler o datasheet, você vai ver que ele já tem um pull-up interno. Então é redundante ter um pull-up aqui. Isso aqui é apenas para você entender que, como aqui eu tenho um pull-up, a ideia é usar esses pinos daqui de cima como input. Então, eu vou perguntar para eles. Eu vou perguntar para as colunas. E eu vou escrever nas linhas. Então, eu vou pegar, eu vou colocar 0 na linha 0. Fazer assim, ó. Clear. Row 1. Falei 0, mas é 1, né? E aí eu vou fazer o quê? Jump bit. Qual bit? Row 1. Para onde que eu vou? Tecla 1. Ok? E aqui seria no bit. E aqui eu escreveria tecla 1. E aqui eu deveria, ponto e vírgula, tratar tecla 1. E aqui, por enquanto, eu não vou fazer mais nada aqui. Então, jump main. O que esse programa faz? Ele joga 0 aqui. Ah, não, jump main não. Vamos primeiro fazer um set bit, porque a gente tem que deixar do jeito que estava antes. Row. Ok? Testei. Set bit. Esse set bit eu também vou ter que fazer. Então, na verdade, olha que interessante. Eu estou colocando tudo aqui em cima. Eu tinha que estar tudo no main. Ctrl X, Ctrl V. Pronto. Resolvido o problema. Agora esse aqui não tinha que vir. Esse aqui fica aqui. Agora, o que eu vou fazer? Ao invés de jump main, eu vou fazer jump fintech. E o fintech, eu vou colocar aqui. Fintech. Terminou de testar. Ok? Bem, é comum num programa de assembly colocar um end no final, tá? Muito bem. Agora que eu fui para o fintech, no fintech, eu vou fazer o seguinte. Set bit, row 1. Set bit, row 2, row 3, row 4. Já prevendo a possibilidade de eu precisar setar todo mundo. Tem um jeito mais fácil de fazer isso. Alguém sabe qual? Mais fácil não, que ocupa menos memória e é mais rápido. Alguém sabe qual? Não? Ou seja, isso daqui é equivalente a fazer isso aqui, ó. Move para o acumulador a porta P0. E olha lá quem que é o row 1. Ó. Row 1 é o 3, 2. A row é do 0 ao 3, é o nibble inferior. Então eu movo todos os 8 bits, inclusive o nibble, faço um OR lógico do acumulador com 0FH. Estou colocando 1 em todo o nibble inferior. E depois eu dou um move P0
vírgula A. Eu ocupei aqui, talvez eu ocupe o mesmo tanto de bytes. Eu tenho 3 instruções, mas pode ser que eu seja mais rápido fazer daquele jeito. Entretanto, didaticamente falando, o 7-bit é melhor, por isso que eu tirei. Tudo bem ou não? Alguém quer fazer alguma pergunta no que eu tinha feito? Aqui ainda. Todo mundo entendeu o que foi feito aqui? Jogou para acumulador, né? Eu joguei o conteúdo da porta para o acumulador para não estragar o nibble superior. Fiz um OR lógico com 1 no nibble inferior e 0 no nibble superior. 0 ou qualquer coisa mantém o que tinha. Se tinha 0, continua 0. Se tinha 1, continua 1. Então, o 0 é o elemento neutro do OR lógico. Ou do OR. E o nibble inferior que tem F, está todo mundo 1. Todo mundo 1 com OR vai ficar todo mundo 1, que é igual 7 bit, 7 bit, 7 bit, 7 bit. Tudo bem? Ok. Então, é por isso que eu coloquei esse fintech, para ter um lugar em que eu coloco todo mundo 1 de novo. Mas por que eu coloquei 1 aqui, se eu já vou colocar 1 no fintech e eu pulei para o fintech? Porque aqui eu posso querer testar outras teclas antes de ir para o fintech. E aí, para eu testar outra tecla, o que a gente já conversou na hora que eu estava mostrando no quadro, a gente conversou que as outras teclas precisam, sempre que eu for testar uma linha diferente, eu tenho que pular, eu tenho que colocar 0 apenas em 1. Obviamente, eu tenho mais tecla para testar na linha 0, na linha 1, desculpa. Quais? As teclas da linha. A 2 É, o 2 e o 3. Então, eu ponho 2 e ponho 3 aqui. Ok? Se não foi o... Se tiver 0 na cor 1, eu vou... Se tiver 0 na cor 1, eu vou dizer que foi tecla 1. Pressionar tecla 1. Se tiver 0 na cor 2, tecla 2. Se tiver 0 na cor 3, tecla 3. E se tiver 0 em todas, porque é um estagiário e ele apertou as 3 teclas 1, 2 e 3, eu vou tratar como se fosse a 1 e vou falar para o estagiário, azar seu, cara, porque esse microcontrolador é meu, entendeu? Agora, você quer fazer um tratamento sofisticado de mais de uma tecla e etc., aí vai para outros casos, ok? Aqui na tecla, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é esperar a tecla ser solta. Então, enquanto bit, eu fico parado. Cifrão pula para cá mesmo. Eu estou pulando para essa linha. Então, eu estou esperando o estagiário soltar a tecla. Ele gosta de ficar segurando para ver o que acontece. Se vai pressionar várias vezes. Não, não vai pressionar várias vezes. Por quê? Porque eu coloquei aqui para ele para pressionar só uma vez. Vou desligar esse negócio aqui. Pronto. Aqui. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer agora o tratamento da tecla. O que seria o tratamento da tecla? Quando o estagiário soltar a tecla, eu vou pegar e vou colocar o valor da tecla 1 em uma variável em que eu vou guardar a informação. Então, basta fazer aqui, move, eu vou guardar na variável R0, não, vou guardar na R7. Por quê, professor? Porque é meu código, o valor da tecla 1, e vou considerar a tecla 1 como sendo um ASCII. Em ASCII, professor? ASCII. Por quê? Para eu escrever depois no display LCD, se eu quiser. Tudo bem? O 7 segmentos já está dominado, né? Então, não precisa. E depois que eu fizer o tratamento, eu tenho que simplesmente ir para o fintech. Aí você pode falar, mas por que você está pulando para o fintech se o fintech é aqui? E, novamente, eu respondo, porque aqui, outras teclas. Ok? A primeira outra tecla, a 2. Então, eu venho aqui e colo para 2. Tecla 2, 2, coluna 2, número 2. Tá difícil, não? Respondam daí.
Amp. Ninguém está prestando atenção. Muito bem. Vamos dar uma assembly, ver se não tem nenhum erro. Vamos rodar o programa e vamos vê-lo em ação. Lembrando que eu coloquei aqui no R7, é esse que está aqui em cima, ó. R7, tá bom? Tecla 1. Opa, eu fiz de errado aqui. Ele não está teclando. Ele travou em algum lugar. Tá preso na main, ele tá preso no... Ah, tá. Eu fiz jump main. Não, É um jump main. não, ele travou, ó. Ele travou. Sem eu salvar. Soft. Que beleza. Eu testar no meu aqui que eu tava bem no... Agora eu não entendi por que ele travou. Eu estou usando a minha máquina antiga hoje, então pode ter sido isso, mas não era para ele ter travado a execução aí. Eu devo ter pressionado algum botão a mais aí que deixou ele doido. Porque o que travou foi o simulador, não foi o meu programa. Por quê? Quando o meu programa trava, não tem problema nenhum, ele fica só pulando por um lugar só. Mas a verdade é que eu mandei ele rodar e ele não está rodando. Olha o time aqui, ó, 249 parado, ó, tá travado. Ele parou, né? Ele parou quando ele colocou 0 no key aqui, ó. No 3, no P03. O P03, né? Eu não consigo mais fazer nada. Vou perder meu código. Isso foi triste. Quem acompanhou aí foi copiando? Não? Eu fui. Muito bem. Tem alguma dúvida aí no código? Porque se eu fechar aqui, eu vou perder todo o código. E aí vai atrasar muito nossa aula. Eu não quero, né, perder tudo, que já foram 20 minutos de código. Vou salvar o meu aqui. Salva antes de rodar sempre. Não custa nada. Eu vou fazer isso. Porque o simulador travou. O simulador travou por algum problema na minha máquina, tá? Essa máquina é mais lenta que a outra. Pode ser que eu tenha usado... na hora que eu cliquei e mandei rodar, ela foi muito exigida. E por qualquer motivo... Aí eu estou também com um meeting compartilhando. Estou com um monte de coisa aberta aqui, né? Estou com aquele quadro compartilhando. Minha memória está no limite. Pode ser que o simulador não seja um programa muito bem feito, e aí ele extrapolou memória, travando. Qual que é o jeito, a solução? A única solução é matar. Posso matar, então? Alguém tem alguma dúvida aí, enquanto dá para ver alguma coisa aqui? O meu tá salvo aqui, eu tô testando ele. Ó, eu aperto até eu salvar aqui, ele não vai, ó. Tá totalmente travado. Os botões aqui, as coisas aqui não funcionam nada. Eu vou ter que matá-lo na força bruta. Gerenciador. E foi, força bruta. Ele está aqui. Muito bem. Essa forma com que eu fiz a tecla é uma forma bem simples de fazer o teclado. Agora, eu tenho aqui um artifício do load para carregar um programa que já está pronto. Um programa de teclado ASCII já está pronto. Ok? Tem um teclado simples, tem um teclado 7 segmentos, também pode ser usado. Vou abrir os 7 segmentos e vou rodar. O teclado 7 segmentos, está rodando? Agora ele está rodando, não travou ainda não. Quando eu aperto o 2, ele aparece aqui, ó. Aí você pode falar assim, mas por que ele está aparecendo em dois lugares aí? Porque ele está mexendo no endereço do decodificador, né? Por algum motivo aí, o código está mexendo no endereço do decodificador, então ele fica jogando de um para o outro. Que está lá na porta P3. Aqui, ó. O que tem de P3 aqui? Não sei por quê. Cadê P3? Aqui, ó, no P3, cadê P3? P3. Tá vendo aqui, ó, P3? Ah, o end. Tá vendo esse end aqui do gate? Tá habilitado. Se eu desabilitar, ele para, tá bom? O hardware, ele é multiplexado. Quando você abre aqui o diagrama, você vai ver que muitas
né? Esse end aqui, ó, ele está ligado para ler na interrupção, tá vendo? Que também é para acionar o decoder. Então, você tem que sempre prestar atenção nesses detalhes. Agora que eu solto a tecla 2, ele apaga. Eu pressiono 8, ele manda 8. Eu solto, ele apaga. Eu pressiono 4, ele manda um 4, solto, apaga. É só um exemplo que a tecla está sendo lida. Dou um pause, dou um reset e vou carregar agora um outro código. Aí muitos de vocês falam assim, mas professor, o senhor não me deixou ver o código. Não é o intuito agora. Não é o intuito agora. Esse aqui tem um LCD. Ah, não. Não tem um LCD ainda. Ele só está guardando na memória. Em que endereço da memória que ele está guardando? Ele está guardando no R0. Eu tinha guardado no R7, agora ele está guardando no R0. Vamos rodar. O R0 está aqui, então ele vai guardar aqui, nesse R0. Pressiono 1, ele coloca 31, que é o ASCII da tecla 1. Pressiono 5, 35. Pressiono 0, 30. Pressiono asterisco, o ASCII do asterisco. Pressiono number, o ASCII do number. Alguém tem alguma pergunta? Vamos mostrar o código completo aqui. Eu criei uma subrotina para fazer a coisa mais simples e ele ficou menor. Então, tem a subrotina aqui para ler tecla. Ok? Então, o código seria esse aqui. Hora do print, pessoal. Primeira parte do código, print. Segunda parte do código, print. Depois vocês dão uma estudada aí no código para tirar dúvidas na próxima aula, tá bom? E por último, o não reset. Vamos carregar. Vou colocar um não. Não era meu intuito. Teclado LCD. Nem sei como é que funciona. Vamos rodar. Esse aqui, ele demora mais para acontecer, porque ele está inicializando o LCD e o LCD ele se inicializa em milissegundos. Você poderia vir aqui e acelerar. Se a sua máquina aguentar, ele vai acelerando e vai dar certo. De 4, 5 milissegundos, ele começa a terminar aqui e ele termina de fazer a inicialização do LCD. Vamos apertar o 5 e ele teria que ler a tecla 5. Ele ainda não terminou de inicializar o LCD. Agora ele terminou. Escreveu o Leonardo. E agora ele está pronto para ler a tecla. Tecla 8. Na verdade, ele está lendo a tecla, colocando a tecla aqui, ó. Não está lendo a tecla. Ele não está lendo a tecla. Será que ele travou? Não, ele não travou. Ele já terminou, mas ele não está lendo tecla. Muito sinistro. Cadê o teclado aqui? Letec, letec, letec. Aqui, letec. Quando ele lê a tecla, ele retorna aqui no fim com a tecla semi-lida. Vamos ver no loop principal. Tecla write, ele está escrevendo as teclas no LCD. Tecla write, ele dá um call de ASCII, wait, key up, espera soltar a tecla. Muito bem. Ele está rodando e ele não está funcionando aqui. Talvez eu tenha que ter o gate enable. Ah, é. É isso, tá, pessoal? Essa rotina aqui precisa da entrada do pino P3 lá para ele saber que ele terminou a tecla. Ele estava travado lá, naquele wait tecla, tá bom? Câmbio? Câmbio na escuta. 0, 7, asterisco, number, 3. E aí vocês estão vendo que os seus projetos começam a criar corpo, não é? Vamos dar uma pausa aqui, vamos dar um reset, vamos dar um up. Esse código aqui, ele tem duas coisas que a gente ainda não viu, né? Interrupção, pode ser que esteja usando interrupção, mas acho que não. Ele estava esperando, né? Não tem interrupção, então é só uma coisa. Só o display de 7 segmentos, o display de LCD. O display de LCD, eu não vou cobrar de vocês, eu vou fornecer a rotina pronta.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse código aqui, que tem display, delay e mais teclado, disponível para vocês usarem como pronto, tá? Não quer dizer que se eu forneço para isso, você consegue usar, porque não é só fazer o copiar, tem que entender como que funciona e como que chama as rotinas. Ela está bem comentada, né? Tem comentário em todos os lugares, tá vendo? Em português. Tem comentário na rotina. Então, eu espero que ao longo da semana, vocês estudando, vocês consigam entender. Eu vou deixar esse código fonte, o arquivo .asm dele, eu vou colocá-lo à disposição no Moodle. Alguma pergunta? Show de bola. Show de bola, né? Muito bem. Então, por hoje, era isso. Alguém quer comentar algo antes de eu encerrar a gravação? Conseguimos 45 minutos de gravação. Muito Não? boa aula, professor. Obrigado. Vamos ver, Boa então, aula. se os alunos vão conseguir fazer as liçõezinhas de casa em função da boa aula, né? Esse que é o principal objetivo aí, o aprendizado. Estou encerrando a gravação, agradeço a todos. Fiquem aí para tirar dúvidas e mais informações sobre o trabalho, mas o conteúdo é esse. E até a semana que vem. Abraço, tchau, com Deus. Professor. Ele saiu? Sim, ainda não saí. Eu vou encerrar a gravação.